Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com mais um vídeo de arte gótica. Hoje falamos da Catedral de Florença. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização porque é segunda-feira e ainda hoje nós, aqui no Criarte, vamos continuar a falar de arte gótica. Temos falado nestas últimas semanas muito acerca da arte gótica. Eu vou deixar aqui alguns links durante o nosso vídeo. Nós falámos acerca da verticalidade e da luz, não é? De todos aqueles aspectos arquitetónicos muito importantes, das alterações que a arte gótica trouxe à arquitetura. Falámos também acerca dos vitrais, num vídeo muito interessante, acerca desta nova arte que ascendeu assim ao seu esplendor máximo durante o período gótico, e depois começámos então os vídeos acerca das grandes catedrais góticas. O primeiro vídeo que já falámos na passada semana foi a Catedral de Notre-Dame. Entretanto, depois de termos gravado o nosso vídeo, infelizmente houve um incêndio e perdeu-se grande parte da catedral, mas nós acreditamos que a vão reconstruir depressa e mantendo o seu espírito gótico. Hoje vamos falar de uma outra grande catedral. Eu, honestamente, é das minhas preferidas, porque nunca tinha visto nada assim quando lá cheguei. Enfim, é lindíssima, mas é gótica também, mas é um gótico completamente diferente. Vamos sair dali da zona de França, onde o gótico tem todo este peso arquitetónico tão grande, e vamos para outro país que recebeu o gótico de uma outra maneira. Estou a falar do gótico italiano. Um dos maiores exemplos do gótico italiano é em Florença, e é exatamente sobre a Catedral de Florença que nós hoje vamos falar. A Catedral de Florença foi iniciada no ano de 1296 e era uma afirmação da importância da cidade entre as outras grandes cidades da altura. Vocês lembram-se perfeitamente que durante o período gótico as cidades andavam a competir entre si para tentar ver quem é que faria a maior catedral, porque isso era uma forma de demonstrar o poder da cidade. Ora, Florença nesta altura era uma cidade rica e queria mostrar que o era através da construção da maior catedral já mais vista. Uma das razões pela qual esta catedral iria ser uma das maiores jamais vista era a construção da cúpula. Atenção, porque a história da Catedral de Florença é tão fascinante que eu até vou deixar na descrição deste vídeo um link para um documentário, é em italiano, mas para quem fala português do Brasil, espanhol, vai percebendo, não é? Que é um documentário acerca da construção da cúpula e sobre a vida do construtor desta cúpula, que é um grande arquiteto da história, Brunelleschi. O Conselho da cidade de Florença queria então mostrar que ia fazer a maior catedral do mundo e então projeta uma catedral gigante com uma cúpula gigante. Só havia um problema: não faziam ideia de como iam construir, não tinham sequer tecnologia para fazer nada deste tamanho. Agora imaginem o que é que leva um conselho de uma cidade a fazer uma planta e decidir fazer um monumento que não sabe como é que se faz. Eram realmente tempos diferentes, não é verdade? Ora, realmente as autoridades decidiram então construir a catedral e construíram muito bem. A catedral é muito grande, como podem ver. No entanto, a catedral tem essa cúpula, não é? E ninguém sabia como construir a cúpula. O que se passou foi que fizeram a catedral menos a cúpula. Portanto, a catedral ficou durante muitos anos inacabada. Portanto, era a catedral com um buraco no meio. As pessoas da cidade começaram a cobrar o conselho e dizer: mas o que é isto? Já passaram quase, sei lá, 14 anos, 30 anos, 40 anos, e nós continuamos com um buraco no meio da catedral, não pode ser. Então, o conselho da cidade decidiu fazer um concurso, não é? Chamando os melhores arquitetos da cidade e chamando os melhores arquitetos de Itália, chamando pessoas que até nem eram arquitetas para tentar resolver a situação. É assim, não é que era impossível fazer uma cúpula deste tamanho. O que acontecia é que para erguer uma cúpula deste tamanho eram necessários muitos recursos, como por exemplo se aqueles andaimes, toda aquela estrutura de madeira à volta da cúpula ia ser tão grande que eles iam devastar tudo o que era árvores ali na zona de Florença. Ia ser também muito caro e eles não queriam, portanto, não só tinham que construir uma cúpula de 50 metros de diâmetro, como teriam que o fazer sem suporte. Outra característica que o Conselho da Cidade não queria era os arcos, porque vocês sabem que a construção gótica assenta muito em arcos góticos. No entanto, nesta altura, a Catedral de Milão já estava a ser feita e tinha muitos arcos góticos, que é o chamado gótico flamboyant. E como Florença e Milão eram rivais, as autoridades de Florença não queriam arcos góticos na sua catedral. Então tinham aqui duas impossibilidades, que era fazer uma cúpula sem sustentação e sem usar arcos. Entretanto, chamaram todos os grandes arquitetos da cidade e de fora da cidade, e até pessoas que não eram arquitetas, e começaram a receber projetos de pessoas que tentaram então resolver este problema. Chegou então um projeto
de alguém muito interessante, que era um florentino, sim, ele tinha nascido em Florença, era ourives, não era arquiteto, era ourives, e tinha ido estudar para Roma, depois de se ter chateado com o Conselho da cidade de Florença, que uns anos antes tinha aberto um concurso para a porta da catedral. O Ourives fez um projeto muito bonito e foi recusado porque acharam que ele era assim com umas ideias muito estranhas, ou seja, ele já era um homem do Renascimento, não é? Enquanto o Conselho da Cidade ainda eram homens mais medievais. Portanto, ele não foi aceito e foi-se embora, foi estudar. Ele foi estudar o quê? Foi estudar engenharia, foi estudar construção, foi estudar as antigas construções romanas e voltou pela Florença e apresentou então um plano para fazer a cúpula sem apoio e sem arcos. E quem era este ourives? O nome dele é Filippo Brunelleschi, é conhecidíssimo na história da arte como um dos maiores arquitetos da história da arte, não é? A sua cúpula, porque ele fez a cúpula, ficou tão famosa que inspirou mais tarde pessoas a copiarem-no. Ora, este senhor volta então, não é? O Brunelleschi volta então e apresenta o seu projeto e diz: Eu faço exatamente o que vocês querem, no tempo que vocês me estão a dar, e não vou usar arcos, nem vou usar suportes, mas faço isto tudo com uma condição, que é, eu não digo como é que faço. Porquê? Porque ele tinha medo de lhe roubarem as ideias. Não é? Porque isto era uma comissão muito grande, ia ser uma honra. O conselho não aceitou, ele voltou lá várias vezes, havia ali uma zanga enorme, eles tentaram apertar com ele, não é? Dizer, mas conta-nos lá como é que vais fazer, e ele nunca disse como é que ia fazer, e chegou a um ponto que chegaram a um entendimento, digamos assim, ok, nós vamos deixar o Brunelleschi realizar o seu projeto, mas eles não tinham muita confiança no Brunelleschi, então vamos pôr aqui outra pessoa com ele, vamos obrigá-lo a trabalhar em equipa. Era o Ghiberti. O Ghiberti era o mais famoso arquiteto da altura, em Florença, e foi designado como, então, o segundo nome da obra. Ganhavam o mesmo, mas na verdade era o Brunelleschi que sabia o que é que ia fazer. E o Brunelleschi começou a fazer então a sua cúpula e discutiu o tempo todo com o Ghiberti. Há uma história muito engraçada que era um dia fundamental para as obras, em que o Brunelleschi tinha que orientar as pessoas para fazer lá o segredo, que eu já vos vou dizer qual é, e ele decidiu não ir trabalhar, disse que estava doente. E no dia a seguir, quando lá voltou, disse mal tudo o que o colega tinha feito, chateou tanto o Conselho da Cidade que o Conselho da Cidade acabou por demitir o seu colega. Foi despedido, mas não foi a bem. Não foi a bem, porque ele escreveu um documento interessantíssimo que está nos arquivos da cidade de Florença, que eu também vos posso deixar o link, em que ele diz cobras e lagartos do Brunelleschi, diz que o Brunelleschi não sabe o que está a fazer tudo mal. Aliás, é muito interessante porque nós percebemos que o Ghiberti não fazia ideia de como é que se construía nada, portanto ele era arquiteto, fazia projetos muito bonitos, mas depois na construção em si, na parte da engenharia civil, não é? Ele não sabia como é que as coisas funcionavam. E todas as críticas que ele faz ao Brunelleschi são, na verdade, detalhes de como se deve fazer as coisas, mas ele na altura não sabia. Portanto, o Brunelleschi vê-se sozinho e faz exatamente o que ele quer. E qual é o segredo? O segredo da construção é a utilização de um tijolo especial, de uma forma especial que se chama espinha de peixe, e vocês estão a ver algumas fotografias. Portanto, isto é uma forma de construção que foi usada pelos romanos e que aqui foi usada também pelo Brunelleschi. Portanto, ele conseguiu fazer a cúpula. E tínhamos então finalmente terminada a maior catedral da altura, não é verdade? No dia 25 de março de 1436, por ocasião da festa da Anunciação, o Papa Eugênio IV e uma assembleia de cardeais e bispos consagraram então a igreja finalmente terminada. Infelizmente, o Brunelleschi morreu logo depois da catedral estar terminada, mas viu a catedral terminada e ganhou a luta, quer contra o Conselho da Cidade, que dizia, é só um ourives, ele não sabe o que faz, quer contra o Ghiberti, e ficou conhecido como o maior arquiteto de cúpulas sempre. Esta cúpula dá muito uma grande inspiração bizantina, que é também uma das razões pelas quais a Catedral de Florença é um gótico tão diferente. Vamos então olhar para a Catedral em si, não só para a cúpula, que eu acho esta história uma delícia. Eu resumi aqui muito rapidamente, mas a história é muito mais gira e eu vou deixar o link aí para os comentários para vocês assistirem. Portanto, quando nós olhamos para a fachada, o que é que nós vemos? Que é realmente oposto daquele típico gótico da altura. É a simplicidade. A catedral gótica não era simples, era tudo menos simples, não é? Era rica por dentro e rica por fora. Ora, aqui isso não acontece em Florença. Primeiro pelas influências artísticas. Não se esqueçam que a Itália tinha muitas influências do bizantino, que é uma arte oriental, mas que o Império Bizantino dominou algumas zonas italianas, do território italiano, portanto havia aqui uma influência, daí a cúpula, não é?
Portanto, há aqui uma grande influência. Outra grande influência em Florença tem a ver com a Ordem de São Francisco de Assis. Portanto, os franciscanos eram uma ordem religiosa muito importante em Florença, dominavam a vida, quer a vida de culto, quer também a vida social. Portanto, as pessoas aqui em Florença gostavam muito de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era conhecido por ser um santo que amava os prazeres da vida e que abdicou de tudo para levar uma vida simples, não é verdade? E tornou-se santo. Portanto, as pessoas tentavam recriar na sua vida isto. Era aquele lema de vamos ser o mais simples possível. Logo, o gótico italiano, o gótico de Florença, é ele também simples, não é verdade? Tenta ser mais simples para agradar este lado espiritual da cidade. Apesar de termos esta simplicidade enorme, quando nós olhamos com mais atenção, percebemos que no fundo de tudo isto é realmente uma construção gótica. Vamos olhar para ela e vamos ver então os elementos góticos que se destacam. Temos aqui o uso do arco ogival, que foi um marco do gótico, não é? Portanto, temos aqui realmente o uso do arco ogival. Temos também o quê? O uso do vitral. Só que, ao contrário daquele vitral que nós estudámos, aquele vitral gótico ali da zona de França, este também é mais simples. O interior da Catedral de Florença é um interior que remete para o clássico, poderia ser perfeitamente uma basílica romana, quando olhamos para ela. Vemos os arcos cruzados, temos vários pináculos e é uma igreja com muita, muita luz. Portanto, é uma igreja marcada pela simplicidade, mas é uma igreja que com verticalidade e com luz, que são as definições por excelência do gótico. Temos aqui uma construção também ela gótica, com os arcos cruzados, com os arcos ogivais. É ou não é verdade? Portanto, é uma construção gótica, só que esteticamente é um gótico completamente diferente, é um gótico simples. Ora, é verdade que o vitral é mais simples, é menos usado, também por outra razão, não só por ser tão luxuoso, mas porque não tem realmente muito a ver com a própria história da arte do sítio onde estamos, que é em Florença, em Itália. Portanto, o que é que se usa mais em Florença, em Roma, não é verdade? Para a pintura, para a decoração, não é o vidro, é o fresco. O fresco que tem uma grande influência na arte, que é uma arte que vem lá da época grega, lá da época dos romanos, não é o fresco, e aqui realmente também influencia de uma maneira diferente o gótico. Portanto, em vez de termos o vitral gótico, temos aqui o quê? O fresco, a pintura gótica. O fresco é uma técnica escolhida então para decorar estas igrejas e, nomeadamente, esta catedral. Este é um fator importantíssimo, porque estes frescos do gótico italiano são os únicos exemplos de pintura gótica que chegaram até nós. Podemos considerar, talvez, que o maior pintor gótico aqui será o Cimabue, já falámos nele, porquê? Porque ele era professor do Giotto, e o Giotto já era um pré-renascentista, não é verdade? Ainda também muito influenciado pelo seu professor, portanto, quando falamos em pintura gótica, podemos imediatamente pensar em Cimabue. Temos aqui um grande nome da pintura gótica. Podemos ver, por exemplo, a obra-prima de Cimabue, A Virgem no Trono, já há alguns indícios de volume, quer nas roupas, também temos o espaço, portanto, tudo isto é mais real. Portanto, a Catedral de Florença é gótica, tem uma história deliciosa por causa da construção da cúpula, não é? E está associada a grandes nomes, como o Giotto, a Torre do Sino, o campanário da torre da igreja, chama-se Torre Giotto, não é verdade? Outro grande pintor. Portanto, é realmente uma construção diferente e uma construção gótica. E pronto, terminamos por hoje a história da Catedral de Florença a nível de perspectiva gótica. Na próxima semana vamos ficar com mais um vídeo, vamos falar acerca da Catedral de Milão, que vai ser o nosso último vídeo acerca do gótico, e vamos acabar com um BUM! Porque a Catedral de Milão é realmente o explodir do gótico. Por hoje é tudo, não se esqueçam de fazer gosto e, acima de tudo, subscrever o nosso canal. Eu sou a Sara, fiquem bem, tchau!